Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia tem o objetivo de trazer a você informações astrológicas para que você possa se conduzir de uma maneira mais positiva e construtiva no seu dia a dia. A semana de 8 a 14 de outubro de 2023, ela inicia-se com a força da lua minguante que aconteceu em Câncer e caminha até a lua nova no próximo sábado, que será também um eclipse solar em Libra. Então, esse movimento da lua minguante e já entrando na força da lua nova é aquele tempo onde nós buscamos a renovação. Estamos examinando aquilo que não serve mais, aquilo que nós podemos eliminar, aquilo que nós podemos, de certa forma, nos livrar e se programando para um novo ciclo, porque toda lua nova representa um novo ciclo. É um ciclo lunar, é um ciclo de um mês, onde nós temos a oportunidade de trazer novidades, trazer novos direcionamentos e também obter melhores resultados. As pessoas têm um pouco de medo do eclipse, né? Eu vou falar do eclipse, mas como ele acontece no sábado que vem, ele é objeto da análise também para a semana que vem. Mas de qualquer forma eu já adianto aqui, não precisa ter medo do eclipse. Os eclipses acontecem todo ano, 2 vezes, pelo menos eclipse solar, pelo menos 2, e a gente vem sobrevivendo. É óbvio que existe um efeito daquele momento, né? Nós não temos a luz do sol diretamente incidindo aqui sobre a Terra. E isso traz a necessidade de cada um mostrar o seu brilho pessoal, seu brilho próprio, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, a gente vê que é também uma oportunidade para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento. Agora, voltando aqui para a nossa semana de 8 a 14, a semana começa logo no domingo, né, dia 8, a lua já está em Leão, né? A lua minguante foi em Câncer, mas foi antes de começar a semana. E aí ela já entra em Leão, vai para Virgem e Libra. Esse quadrante celeste é o quadrante da juventude. Ele é bem interessante, porque quando a lua está em Leão, a gente coloca as coisas para fora, se mostra, quer expandir, quer criar, quer mostrar a sua natureza, se autoexpressar. Então, como é uma lua minguante, na força da lua minguante, a gente pode examinar como fazer essas coisas de uma forma melhor, como a gente pode equacionar melhor a maneira como nós nos expressamos, como é que nós expressamos a nossa criatividade, como é que nós nos mostramos também às pessoas. É um tempo bom também para quem quiser identificar onde o comportamento pode ser melhor. Na sequência, a lua caminha em Virgem, um signo de análise, um signo de método, de sistema, de melhoria de qualidade. Então, assim, a lua minguante para nova, trazendo então essa energia de examinar como estabelecer uma melhoria nas coisas que estão caminhando. Então, um momento muito produtivo para isso. E quando chega em Libra, é a hora da balança. É hora de pôr na balança e verificar as coisas que estão em equilíbrio e verificar como é que nós podemos nos conduzir de uma maneira mais equilibrada, ponderando os diversos lados que as coisas podem se apresentar na nossa vida, seja na vida profissional, pessoal, afetiva, relacionamentos, tudo tem uma balança para que a gente consiga encontrar o fiel dessa balança e nos equilibrar na nossa vida. Durante a semana, né, assim, logo no domingo, já começa com o aspecto de Marte quadratura com Plutão. Esse aspecto é um aspecto que exige cautela, prudência, é um aspecto que merece a nossa, vou dizer assim, atenção para que a gente não haja de uma forma agressiva, para que a gente não queira se empoderar demais diante das situações, para que a gente não queira ser o agente da transformação a todo custo, porque cada um tem o seu tempo.
Então cuidado, assim, também com coisas que a gente vê na sociedade de roubos, assaltos, acidentes eventualmente. Então tem uma atenção redobrada. Você vai viajar, vai se deslocar, se movimentar, fazer as coisas, presta atenção por onde você anda e como que você anda fazendo as coisas. Então a semana tem essa energia que merece a nossa atenção. E Vênus ingressa em Virgem também nesse domingo e vai ficar um bom tempo nesse signo, trazendo a força da qualidade. Conforme eu disse, a Lua vai estar em Virgem e Vênus também. Então, para as análises, avaliações, estudos, planejamentos, organização, limpeza em todo sentido, né? A higiene e saúde, todos esses assuntos estão favorecidos ao longo dessa semana, para que a gente examine e consiga melhorar tudo isso, né? Melhorar a nossa produtividade, melhorar nosso jeito de fazer as coisas, melhorar o nosso jeito de se expressar, conforme eu falei. Então é um tempo de análise bem assim, fino mesmo, para que a gente possa fazer melhorias bem significativas. Ao longo da semana acontecem alguns fenômenos, né? No início, Vênus se opõe a Saturno, né? Essa oposição ela não é muito favorável para os assuntos financeiros, para os assuntos de contratos, negociações. Então, ter cautela nos investimentos, cautela nas movimentações financeiras. Podem surgir necessidades que até então não se apresentavam. Então, é um tempo de contenção. Então, se você tem assim expectativas muito grandes, é bom, vamos colocar o pé no chão, porque as coisas tendem a ser mais devagar. Todo o movimento da economia num sentido amplo. Na sequência, Plutão fica direto, que é um fenômeno que tem um impacto pequeno, ele está mais ligado a um coletivo mesmo de retomada de movimentos de adaptação e de transformação, e Marte ingressa em Escorpião e faz na sequência um trígono com Saturno. Então a gente vê que do meio da semana para frente, já com a força da Lua Nova, a gente tem elementos mais consistentes para a nossa ação, para tratar de assuntos, por exemplo, mais difíceis, que exigem direcionamento, exigem firmeza, exigem assim força, estrutura, estratégia, determinação. Então tudo isso você pode do meio para o final da semana fazer, porque Marte é o planeta da ação. Então não estamos mais falando no plano das ideias. Podemos iniciar a semana avaliando, estudando, planejando, fazendo reuniões, organizando e tal. Do meio para o fim da semana é hora de agir. Agora, as ações precisam ser direcionadas. A gente precisa ter estratégia, precisa saber aonde a gente quer chegar, né? Não dá assim para sair agindo, vamos ver o que vai acontecer, porque não é desse jeito que os astros estão nos mostrando que é para fazer. E aí, no dia 14 é um eclipse solar. Então, normalmente no dia do eclipse a gente evita grandes movimentações, grandes decisões, fazer algo fora do comum, né? Agora, é um dia normal, é uma lua nova, enfim. Eu tenho feito a campanha de nós não precisamos ter medo das configurações astrológicas. Não precisamos ter medo de eclipse, não precisamos ter medo de retrogradações, não precisamos ter medo das condições astrológicas. O que nós precisamos é nos guarnecer, né? Então, tem um eclipse? Tem. Então, eu não vou fazer coisas fora do comum nesse período. Toco a minha rotina normalmente. Eu vou fazer um break aqui para convidar você a visitar um podcast, que é o Go On Podcast. Por que eu estou convidando? Porque eu fui entrevistado lá, muito interessante. E não perguntaram coisas astrológicas assim, perguntaram a respeito da minha trajetória profissional. É um podcast que está novo, que está se direcionando para essas histórias de vida de sucesso, de realização. Então lá eu conto um pouco da minha história e você me acompanha aqui, talvez tenha interesse em conhecer. Eu convido você para ir lá,
O link está aqui na descrição do vídeo, é bem legal mesmo. Participe, porque hoje uma coisa bem importante que eu vejo no nosso desenvolvimento profissional é a gente poder saber como é que o outro fez, né? Porque às vezes a gente pode seguir um caminho e aquele caminho pode ser útil para nós também. Então vai lá, assiste lá, não é só para ir lá assistir porque eu estou lá, não. Assistir o meu porque vocês me assistem aqui, mas tem outros que estão sendo entrevistados e publicados lá, tá? Go On Podcast. E o mapa astrológico da lua minguante dessa semana, eu já venho falando desde a outra, né? Ela vem com uma força bem grande do elemento terra e ar. Então, resumindo o que eu falei aqui, ar é o mental, o pensamento, as ideias, e terra a execução. É um mapa que traz uma energia forte de direcionamento assim, preciso. A gente precisa ter precisão, método, sabe? Fazer as coisas com bastante detalhe, bastante critério. Então, essa força dessa lua minguante, ela traz essa energia, né, da gente ser criterioso e da gente manter os pés no chão. Então, é também um tempo de eliminação, de limpeza, de fazer o que for preciso, né, para que a gente, a partir da lua nova, então, tenha resultados melhores. E a mandala, o mapa astrológico da lua nova, que é também o eclipse, conforme eu falei, ele se apresenta de uma forma interessante porque Mercúrio vem antes e Marte depois. É assim como se a lua e o sol tivessem ladeados por Mercúrio e Marte, ou seja, pensamento, Mercúrio, Marte, ação, mostrando exatamente isso, a conexão que existe entre um pensamento equilibrado, Mercúrio em Libra, com uma ação estratégica, que é Marte em Escorpião. Então, se a gente juntar esses dois elementos, nós vamos conseguir dar uma direção melhor para a nossa vida, né? Pensamento equilibrado e ação estratégica. É um resumo interessante da semana. E considerando para o Brasil aqui, o ascendente acontece em Peixes, que é um signo de sensibilidade. Então, aliado a tudo isso, a gente usar também a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de perceber os sinais que a natureza nos mostra. E eu continuo oferecendo para você o relatório Análise Vocacional Astrológica. É um relatório novo, ele foi refeito, eu já tinha lançado um anterior, aí pedi para as pessoas, fiz uma pesquisa para me darem um retorno, elas me deram um retorno, eu refiz o relatório num modelo mais objetivo, mais claro, mais diretivo e assertivo no objeto, que é a vocação da pessoa, e aqueles que já adquiriram o relatório vão receber a versão nova, né, sem custo. E você que quer saber o seu direcionamento profissional, escolher uma profissão, escolher uma faculdade para fazer, redirecionar sua carreira, adquira o relatório. Ele é para você, ele é feito para você, claro, objetivo. É só clicar no link aqui embaixo que você acessa lá toda a descrição e tem à sua disposição um bom relatório para sua análise, para sua avaliação, tá? Então, clica aqui embaixo. E cada dia da semana tem a sua característica particular, né? Domingo, conforme eu já falei a vocês, tem um aspecto do Marte em quadratura com Plutão e Vênus entra em Virgem. Os dois aspectos se propagam além do domingo, né? Vão durante a semana toda. Então, esse domingo, eu vejo que assim, a gente tem que ter mais cuidado, mais cautela. Vai se exercitar lá no parque ou na praia, onde for fazer atividade física, tenha atenção para evitar contusões, evitar situações assim. E nos relacionamentos, né, entre pessoas, tenha um cuidado para não ser agressivo, né? E para não entrar em situações em confusão. Tenha uma atenção com a sua segurança também, para evitar perdas, evitar problemas. Se eu dissesse assim de uma forma bem clara, Marte quadratura Plutão, é como se fosse assim, ações, iniciativas que conduzem a perdas. Então tenha cuidado, né? Tenha cuidado nos negócios, tenha cuidado com o dinheiro, tenha cuidado com a sua vida, com as coisas que você faz, tá? Já na segunda-feira, a gente encontra um aspecto mais favorável, no sentido de que as oportunidades,
elas podem acontecer. Então preste atenção nas oportunidades, que elas podem vir da onde a gente menos espera. E ao longo do dia, evite a lida com assuntos de tecnologia. Então evite comprar, vender, fazer coisas dentro desse ambiente, né, da tecnologia e também de equipamentos. Pode ser que seja um dia que tenha alguma dificuldade com o funcionamento, né, das coisas. Hoje nós estamos, o tempo todo, né, o computador, a internet, a smartphone, a coisa. Então essa segunda-feira pode ser que essas coisas não funcionem assim 100%. Então paciência, né? A gente tem um tanto de coisa para fazer. Às vezes até é bom que alguma coisa assim não funciona, que a gente coloque em ordem outras coisas, né? Estamos falando de organização virginiana, né? Arrumar a mesa, arrumar as gavetas, arrumar o armário, arrumar a casa, arrumar o escritório, né? Pode ser bom. Já na terça-feira é um dia onde Saturno pressiona Vênus, de forma que a gente não deve fazer investimentos, nem de médio, nem de longo prazo, e de curto prazo também não. Ter cuidado, ter atenção, porque é um momento de retenção, um momento de contenção. Então é um dia mais favorável a estudos, a análises, a avaliações, com uma tendência das pessoas estarem mais pessimistas. Tem que ter um cuidado para não exagerar, vamos dizer assim, nos cortes, né? Se você fizer reunião para redução disso, redução daquilo, é sujeito a reduzir demais. Então tenha atenção, tenha cuidado com isso, porque não que seja um problema, mas é que aí depois vai ser necessário fazer uma revisão, porque não vai dar para reduzir tanto as coisas, né? Senão é sujeito as coisas minguarem demais. Então é preciso ter essa atenção. De um outro lado, né, a Lua já entra em Virgem, né, faz uma conjunção com Vênus, que já está em Virgem também. Então essa força da gente organizar-se assim, fazer as coisas de um jeito melhor mesmo, ela está presente. Na quarta-feira, graças a Deus, já começa um horizonte mais fluido. Temos um bom aspecto com Júpiter, que traz facilidades, expansão, crescimento, por exemplo, assuntos jurídicos, assuntos de comunicação em larga escala, publicidade, mídias, né, de uma forma geral, assuntos internacionais. É um bom momento para movimentação, para viagens, para contatos. Enfim, vamos dizer que a semana veio segurando um pouco até quarta-feira, quando se abre então um horizonte. Se você tem assuntos importantes para tratar, de quarta-feira em diante eles são na prática, né? Vamos dizer, segunda e terça é planejamento, quarta em diante é ação, né? Agora, na quinta-feira, dia 12, é um feriado, né? Feriado Nossa Senhora de Aparecida, se não me engano, né? E de qualquer forma é um dia produtivo, é um dia onde Marte ingressa em Escorpião, trazendo essa energia de ação estratégica, de conquista. A gente sabe que hoje muitas pessoas trabalham online, né? E na quinta-feira é feriado, mas vão estar produzindo, vão estar trabalhando. Então as coisas caminham, fluindo positivamente nesse dia. É um dia também de novidades, um dia favorável à tecnologia, favorável a novas ideias, novos planos, a abertura para novos projetos. Então, assim, é um bom dia para a gente fazer aquilo que ficou represado, conforme eu já falei. E a sexta-feira, 13, um dia bastante favorável, porque Marte realiza um trígono com Saturno. Então é um dia de ação dirigida, ação concreta. Normalmente as coisas que se iniciam sob a influência desse aspecto são positivas e chegam a um resultado também positivo e concreto. Então, se você precisa dar uma energia, fazer alguma coisa acontecer, dia 13, sexta-feira, é bem favorável. Então, no sábado é o dia do eclipse, é lua nova, mas é o eclipse. Em dia de eclipse, o mais favorável é a gente fazer trabalhos interiores, meditação, oração, atividades terapêuticas, atividades religiosas, coisas que levam à interiorização. Já a parte externa, né, evite fazer compras, evite grandes movimentações. Vamos dizer assim, ter calma, prudência é sempre melhor no eclipse.
Como ele acontece em conjunção com Mercúrio, todos os assuntos que envolvem estudos, autoanálise, exames e tudo que a gente pode estudar e aprender acaba sendo favorável nesse sábado. Então, tá vendo? É um dia de eclipse, mas tem coisa boa para a gente fazer também. Então, eu desejo a vocês uma boa semana e que a gente consiga tirar um bom proveito de todas essas condições astrológicas.